Fala pessoal, paz do Senhor Jesus para você. Vim aqui em mais um episódio do nosso Café com Debate. Antes da gente continuar, lembre-se, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. Essa aqui é uma zona segura para que eu e você sejamos instigados a aprender a respeito do Evangelho. E comigo hoje, mais uma vez, e ela não pode faltar, aquela figurinha carimbada contratada. Kênia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui mais uma vez para servirmos ao reino aqui no nosso Café com Debate. O episódio de hoje está imperdível. Fenomenal. Você já sabe qual é a nossa intenção aqui. É instigar você a participar da escola dominical aí na sua cidade. Você já sabe que aqui em Columbus, Ohio, a nossa escola dominical são todos os domingos às 4h30 da tarde. Então, não perca. Ela é a escola o quê? A maior escola teológica do mundo. De graça! Você não paga nada. Verdade. Você acha que nossos convidados terminaram? Terminou nada. Kênia, quem que tá aqui comigo hoje? Tá imperdível, viu? Uma mulher que eu admiro muito. Exato. Uma grande pregadora da palavra do Senhor, mãe e esposa, Rafa Rosa. Seja bem-vinda, princesa. Obrigada, que honra. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Kênia. Amém. Falar da palavra do Senhor, escola dominical, é algo assim que instiga, né? Aquece o nosso coração, porque a gente passa a conhecer mais o Senhor, mais a sua palavra. E muitas vezes a gente estuda temas que não vemos no culto. É verdade. Coisas profundas que às Uhum. vezes a gente só vai ver na escola dominical. Verdade. Então não perca a escola dominical. As professoras são fantásticas, os professores são fantásticos. E, igual a Kênia falou, o tema desse episódio está maravilhoso. E a Rafa é imperdível, né? Ela trabalha como professora Exatamente. do Ministério Infantil. Então, é uma honra enorme ter você aqui conosco, tá bom? Seja muito Um bem-vinda. dos maiores, se não o maior e mais importante departamento de uma igreja, né? Exatamente, Nós estamos exatamente. investindo no presente e no futuro da igreja. Verdade. A igreja tem uma natureza o quê? Organizacional. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Vamos lá para o nosso texto áureo? Ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já mandei. Verdade prática. A verdade prática, o comentarista vai dizer que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Eu queria pedir, Vini, geralmente aqui no nosso Café com Debate a gente não lê textos bíblicos, né, por causa do nosso tempo aqui é bem curtinho, mas esse texto eu acho ele muito interessante, que vai falar a respeito disso. A igreja como organismo vivo e a igreja também como uma instituição organizacional, né? Que está em Atos no capítulo 2, a gente vai ler 5 versículos do 42 ao 47. Se você puder ler pra gente, por favor. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muito interessante, né? Esse texto, ele vem logo depois do dia de Pentecostes, né? Onde estavam ali mais ou menos 120 crentes reunidos e depois da primeira pregação, imediatamente mais de 3.000 crentes foram agregados à igreja. Então vocês conseguem imaginar assim, a alegria, né, dos apóstolos, dos que estavam ali reunidos, e ao mesmo tempo os problemas de organização que isso causou, né? Porque foi um número muito grande de pessoas que foram inseridos na igreja assim imediatamente. E eu acho esse texto muito interessante, que fala que os irmãos estavam fazendo, e eu acredito que teve que haver uma organização, né? Eles estavam fazendo serviço social, eles estavam dividindo pão, estavam verificando ali quem tinha necessidade, dali se tinha alguém com mais necessidade, o que estava mais abastado vendia o que ele tinha e dividia entre eles. Então eles estavam praticando a comunhão comum da fé. Sim. Né? Eles não estavam fazendo nada extraordinário, eles estavam exercendo a coinonia ali entre eles. E
a parte do versículo que você terminou de ler fala, e enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto eles faziam essa parte organizacional, o Senhor colocava na igreja os que haviam de se salvar. Então, mais pessoas ingressavam no meio deles enquanto eles estavam exercendo essa parte de organização. Então, eu acho muito interessante porque a partir da igreja primitiva, que era um organismo, uma igreja viva, que estava ali vigente, dando frutos, né? Surge, então, essa necessidade de, dentro desse organismo, surgir o quê? A organização. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa lição. Essa junção do organismo vivo e da organização. E o que complementa a nossa leitura bíblica em classe está em Tito 1, do 1 ao 9. Mas a gente não vai ler por conta do tempo, mas eu queria pedir para que a Rafa trouxesse para a gente a respeito da organização diante da Bíblia, à luz da Bíblia. Igual a Kênia falou, né, a igreja primitiva, ela veio com toda uma característica de organização. E hoje a gente percebe que muitos ainda têm dificuldade de associar a igreja enquanto organização. Né? Talvez porque seja mais fácil associar, ter o entendimento de que como a igreja foi estabelecida por Deus, só ele basta. Então ele é suficiente. Ok, não está errado. O Senhor, ele é suficiente, é um dos atributos dele, presente, onisciente, onipotente. Né? Porém, a gente não pode pegar um texto isolado, um versículo isolado da Bíblia e implantar como que se isso fosse uma verdade absoluta. Absoluta, exato. Vira bagunça. Verdade. Né? E Deus é um Deus de ordem. Exatamente. Né? Quando a gente analisa a Bíblia, a gente vê que sim, o Senhor, ele estabeleceu a igreja, porém ele também nos orienta como que essa igreja ela deve se desenvolver de maneira organizada. Exatamente. Né? Então, assim, como esse Deus é Deus de ordem, quando você analisa, por exemplo, na criação, ele poderia ter criado de uma vez só o mundo. Mas ele fez o quê? Organizadamente. Exatamente. Porque é uma característica do Senhor. E quando a gente traz, né, para a igreja enquanto um organismo vivo, é porque ela é composta por esse corpo espiritual dessa igreja. Então, ela, enquanto organismo vivo, ela faz parte de uma congregação física que precisa de organização. Exatamente. Então, é como se fosse assim, eu, Rafaela, parte dessa igreja viva, parte do corpo de Cristo, junto com o Vini, junto com a Kênia, junto com os meus irmãos, nós cultuamos ao Senhor num culto, num lugar físico, numa igreja organizada, e isso é feito de maneira o quê? Sistemática. Isso demanda uma organização. Exatamente. Por exemplo, quando nós chegamos na nossa igreja, tem um exemplo, né, da AD Columbus, tem toda uma organização para o culto acontecer. Né? Nós vamos cultuar como igreja, né? Como igreja, parte viva, e na igreja, enquanto parte física. Então, eu chego lá e tem uma recepção para me acolher, para me orientar, para me direcionar para dentro do templo. Lá eu vou cultuar o Senhor, eu vou adorar o Senhor com os meus irmãos de forma organizada. É claro que, né, tudo direcionado pelo Espírito Santo, e é claro que o Espírito Santo pode direcionar para algo diferente. Só que quando a gente analisa esse diferente, ele não é rotina. Exatamente. É algo esporádico, senão vira bagunça. Exatamente. Então, nós precisamos de ter essa mentalidade que uma igreja que cumpre bem o seu papel enquanto organismo vivo e enquanto organização, ela dá o testemunho do nome do Senhor. Ela tem credibilidade, né? Porque o Espírito Santo, até para ele se manifestar, ele tem decência, ele tem ordem. Ele não é de qualquer maneira que ele vem e se manifesta. Por isso eu acho interessante convido você para vir para a BD, para você entender. Será que eu entendo como funciona esse organismo vivo da igreja? Será que eu consigo identificar se essa igreja está tendo uma manifestação verdadeira do Espírito Santo? Ou está tendo algo da carne, algo sensacionalista, algo que não vem do Senhor. Então, vem para a EBD para você aprender muito mais. Isso que você está falando é muito importante, Rafa, porque às vezes se nós descuidarmos essa questão de organização enquanto nós pessoas, fazemos esse culto prestado ao Senhor de forma organizada, a gente acaba colocando tudo na conta do Espírito de Deus ou então no mundo espiritual. Porque nós não nos organizamos e colocamos isso, porque foi o Senhor que fez esse mover esta noite. Na verdade, foi falta de organização, como você já... Não, e isso é interessante, que uma igreja que não tem uma organização, que não tem uma liturgia de culto, que não tem um início, um meio e um fim, ela cai em descrédito com a comunidade. Exatamente. As pessoas chegam e falam, eu não entendi nada do culto, né?
E a Bíblia é muito clara em dizer que o nosso culto ele precisa ser entendível ao Senhor, né? Racional. Racional. Exatamente. Então, isso muito é importantíssimo. Porque aí acaba que o Senhor acaba assumindo uma responsabilidade que é nossa. Exatamente. Né? Porque o Senhor estabeleceu a igreja, mas a responsabilidade de conduzir a igreja aqui na terra é nossa. É nossa. Outra coisa, Rafa, você falando desse extremo, né, de não ter a organização e de muitas igrejas, né, não dá ênfase a isso, não dá crédito a isso. A gente tem um outro lado, e eu acho que surgiu muito depois da pandemia, né, depois do Covid, que é os desigrejados, né? Sim. Aqueles que entendem que eles são esse organismo vivo, que fazem parte desse corpo de Cristo, mas eles não querem congregar, não querem estar ali presente para um culto. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, né? A importância de nós exercermos a koinonia, que era o que os irmãos da igreja primitiva faziam, né? Uhum. É porque nós, enquanto organismo vivo, não é questão de você estar ali apenas presente. Nós vamos usar a igreja organizada para cultuar o Senhor, para adorar ao Senhor. E esse adorar ao Senhor envolve comunhão. Exatamente. Hoje, né? Sim, hoje propagou-se que você consegue ser igreja sozinho. Basta você ficar na sua casa. O mesmo Espírito Santo que age lá, age aqui na minha casa também. Porém, não é assim que a Bíblia nos orienta, né? Ok, você está na sua casa por algum motivo que não te possibilita ir, mas por escolha, aí foge daquilo que o Senhor nos ensina, a koinonia. Exatamente. Porque é na comunhão que esse organismo vivo, ele vai se desenvolver, vida, ele vai gerando vida. Testemunho. Testemunho. Né? E quando a gente traz para o textual da lição, né, para Tito, Creta ela estava passando por situações terríveis, porque ela era conhecida por causa de maldade, por causa de preguiça, por causa de mentira, exatamente. E isso estava afetando os crentes, os cristãos. Então, assim, Paulo pega e fala assim: amados, Tito, vai lá, em Creta, põe em ordem aquela igreja, foi o texto, né, que vocês leram, que o Vini leu, põe em ordem a igreja porque é necessário. Porque se não fosse uma ordenança do Senhor, não estaria na Bíblia para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa ensinar. Então, igual a gente falou antes, uma igreja que ela não é organizada, ela cai em descrédito e ela é presa fácil para acusação. Exatamente. Né? Então, assim, e ele mais do que isso, né, ele fala assim, vai, ele ainda ensina como que deve ser esse ensinar de Tito aos irmãos. Estabeleça presbíteros. Vou te convidar para ir para a EBD para você aprender o que é presbítero. Exatamente, estabeleça presbíteros. E ainda ensina como que eles devem se portar. Exatamente. Porque nós, enquanto organismo vivo, nós respondemos como igreja. É verdade. Né? Nós respondemos como igreja. Então, assim, ele coloca todos os atributos que um presbítero deve ter, né, para EBD, para você conhecer. E isso para que o nome de Jesus ele venha a ser exaltado. Amém. Que seja para que o reino dele possa ir para frente, né? Porque não é porque o ambiente que nós estamos inseridos cultural é de uma forma que nós devemos ser influenciados por ele. É para nós sermos influência. Exatamente, por isso necessário a organização desse organismo vivo. Ser sal e luz, né? Achei muito interessante você falar propagar o reino, né? A igreja, ela não foi instituída por homens, né? Às vezes as pessoas falam, mas um pastor tal fundou a igreja. Não. A igreja, ela foi instituída por Deus. Isso. Deus é o fundador da igreja, né? Quando Jesus questionou, ele é o cabeça da igreja. Quando Jesus foi questionou os discípulos, né? O que falam sobre mim? Aí eles disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Daí levanta Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali o Senhor diz, olha, disseste bem, e tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então podem levantar, né, ensinos diferenciados sobre isso, mas a igreja, ela foi instituída por Deus. O organismo e a organização, né? De nós estarmos de forma organizada para que o reino do Senhor se expanda. Exatamente. Imagine quando tinha 4 cristãos, tudo bem, mas depois 3.000 e 5.000, se não for de maneira organizada, vira bagunça. Então, o organismo e a organização é necessário que andem juntos para glorificar o nome do Senhor. E não é excludente. Exatamente. Não é eu tenho um organismo vivo que ele é sadio, que eu não tenho que ter uma organização. Exatamente. É um complementando o outro. Exatamente. Né? Caminho em conjunto, né? Exatamente. E legal que a Kênia citou algo a respeito do ser organizado e outras doutrinas que crescem no meio disso.
E a revista vai nos falar sobre as experiências pentecostais, Sim. né? Que no meio disso também precisam dessa ideia e dessa orientação do também ser organizado. Sim. Porque a revista nos traz a revelação que, na verdade, ela cresceu com um nome chamado de Movimento de Santidade. Santidade. Que essa foi a pauta inicial, foi como eles Sim. começaram. Né? Charles Parham, que participava disso, tinha Foi o fundador, algum envolvimento, teve uma certa parte, uma certa época, que ele entregou a carta como pregador local Sim, da igreja em que ele estava, ele se retirou e virou um pregador itinerante, sabe? Um homem de fé itinerante na questão ministerial, né? Por conta disso. E o que eu acho muito engraçado e ao mesmo tempo preocupante para a igreja nesse sentido de ser organizado é que a ideia do ser pentecostal se perdeu muito durante o tempo. Sim. Então a gente acaba tirando muito o espírito de Deus da jogada e colocando, como você disse lá atrás pra gente antes de iniciar, a emoção. A emoção vai acabar a falar mais alto, isso é muito perigoso. Fica na carne. E assim, é algo que até não crente observa e vê. Não, é algo tão assim, tá na cara, É visível, sabe? né? É visível, É visível. exatamente. Então assim, é algo que a gente precisa de estudar, que a gente precisa de compreender, precisa crescer em conhecimento. EBD, vem com a gente. Sim. Exatamente, porque Aí você é aprende. importante. Sim, é muito importante. E eu acho super interessante também um ponto que se fala enquanto da igreja organização, é que ela é uma igreja organizada tanto no âmbito interno da congregação do prédio Sim. físico, mas ela também precisa ser organizada no âmbito externo. Exatamente. Né? E nós Pra dar o somos testemunho, né? exatamente, nós somos cidadãos do céu, Isso. certo? Mas nós também estamos aqui nesse mundo. Exatamente. Então, enquanto neste mundo, a gente precisa de cumprir com as obrigações civis deste mundo. E a igreja tem esse papel também, né? Isso. Então, eu acho super interessante a abordagem que está sendo feita na revista a respeito disso, Sim. porque a igreja não é só culto, é algo além. Exatamente. Né? Eu não estou indo ali só para cultuar o Senhor, tem todo um por detrás. Exatamente. Que ele precisa de ser entendido. E eu acho Isso. que é onde uma igreja é implantada, aquela igreja precisa promover a diferença, a mudança naquela cidade. Exatamente. E esse papel, essa responsabilidade está nas nossas mãos. E legal que ainda sobre a questão do movimento da santidade, conotando o que vocês estão falando, não carregavam um título de uma denominação, né? Então, assim como nós, em questão a dar bom testemunho a respeito de Cristo de forma organizada, Sim. sabe? Você não precisa pertencer a tal denominação para você mostrar que Cristo e aquilo que você faz em Deus, ou que o Espírito opera através de você, tem um cumprimento bíblico de forma organizada, sabe? Nós precisamos entender essa questão, que enquanto organismos também nós fazemos parte disso e a gente precisa seguir essa linha como nos apresenta. Inclusive se submeter às autoridades eclesiásticas. Exatamente, isso é extremamente importante. Então, é ser igreja submetendo as autoridades eclesiásticas e ser igreja também submetendo as autoridades civis. Isso, exatamente. É algo complementar. Jesus falou sobre isso, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós falamos que somos igreja no contexto geral, é Sim. dentro e fora. Exatamente. A gente tem, às vezes, pode querer confundir o ser igreja com templo, né? A gente não é igreja quando estamos no templo, é quando estamos nele e fora dele. Nós somos igreja. Não, e ser igreja com seus diversos ministérios, né? Evangelizadora, missionária, né? Pregadora da palavra. Se ela não tiver uma organização, ela não consegue desempenhar bem o seu papel. Fica algo para trás, fica algo incompleto, fica uma lacuna. E o nome de Jesus acaba sendo envergonhado. É verdade, e esse não é o nosso papel, né? O nosso papel é glorificar o nome do Senhor. Pessoal, vocês já viram, né? Que a aula do próximo domingo está imperdível. Não tem como faltar. Não tem como faltar. Exato. A gente queria ter mais tempo aqui nessa plataforma para falar mais sobre isso, né? Exato. De movimentos que existem hoje, que vão contra, né? Essa coinonia, essa parte congregacional. Nós vamos falar na próxima lição, no próximo domingo também, a respeito das convenções que foram estabelecidas para que essa igreja cresça de maneira organizada. A gente não consegue entrar aqui em detalhes, mas venha para a EBD no próximo domingo, que está imperdível. Eu creio que o Senhor tem uma palavra no seu coração e você será usado por Deus para ser igreja aonde o Senhor te colocar. Rafa, obrigada pela sua presença, amiga. Rafa. Que bênção foi ter você aqui. Volte mais Obrigada vezes, tá bom? As portas estão abertas. Obrigada. Prazer enorme. Que honra. Muito obrigado, Rafa. Gente,
Enquanto isso, Rafa, eu vou deixar aberto para você agradecer o pessoal, Sim. tá bom? Deixa uma palavra de esperança. Enquanto isso, a gente vai servindo o quê? Café! O café, porque já teve o debate, agora a gente vai pro café. Tem Fica à vontade, café. Rafa. Pessoal, somos igreja, somos parte viva de uma igreja, fazemos parte de uma organização. Você está convidado, venha fazer parte conosco da igreja, de ser igreja, venha participar da EBD, venha ser edificado na palavra do Senhor. Estamos esperando por vocês. Deus lhe abençoe. Amém. Olha o que eu tenho aqui. Nós temos o quê? O Café Girê. Aonde Vocês já- termina o nosso Vocês sabem que a nossa EBD sempre termina no Café Café Girê. Girê. O nosso momento de comunhão, né? Que a gente estava Exato, falando. coinonia. Que a nossa coinonia ali e Exatamente. um lanchinho maravilhoso que não pode faltar. E o quê? Café. Isso aí. Vamos fazer O tintim tintim de crente. de crente. Gente, fica com Deus. Então, até Deus, o próximo até episódio. o próximo. Deus abençoe.